agora contra o sudário de Turim. O primeiro elemento. A questão da moeda no olho ali é uma coisa assim meio... Porque ele não era um nobre, não era um... É muito estranho os discípulos de Jesus. A gente não tem comprovação de que os judeus usavam moedas de Caronte. Você entendeu? Você não encontra moedas assim dentro de túmulos judaicos. Tá. Então você não tem essa evidência. Segundo, será que os discípulos de Jesus iam ter uma prática supersticiosa com o próprio Filho de Deus? Pois é, né? Você está entendendo? Não fazia muito sentido isso. Além disso, eu estou no primeiro elemento contrário à questão da moeda, aquela questão do olho que o pessoal fala que dá para ver a moeda ali, é aquele negócio assim que... Se você forçar muito... Forçar muito, aí você vai ampliando... Talvez... É igual aquela nuvem, que você vai ver um abacaxi, ou vai ver um cachorro, ou vai ver um hambúrguer, né? Não sei. É muito fraco essa questão das moedas, não é uma certeza absoluta. Há um silêncio tremendo. É lógico que o pessoal fala, mas tem uma história que traça o carbono 14 desde Edessa e tudo mais e tal. Mas assim, é muito fora da caixinha. Terceiro, o Santo Sudário não era o único relíquia desse tipo que tinha. Então a questão de falar que na Idade Média eles não tinham essa técnica, que eles não faziam, a prova maior que havia é que você tem vários... Sabe, já ouviu falar de Verônica, aquela mulher que, segundo a tradição, enxugou o rosto de Jesus e o rosto... Sim, sim. Até no filme do Mel Gibson aparece. É. Os evangelhos não falam de Verônica. Os evangelhos não falam de Verônica. De onde vem? A história de Verônica, na verdade, Verônica nem era uma mulher. Verônica foi uma corruptela da palavra em latim vero icono. Vero icono em latim é o verdadeiro imagem. Icono é imagem. Então, havia na Idade Média tantos panos com o rosto de Jesus que cada um ficava falando, esse aqui que é o vero ícono, esse que é o vero ícono, Verônica. Aí daí já criou a lenda que era uma mulher chamada Verônica, tá certo? Então havia outros candidatos. E o fato do sudário estar mais claro ali, não significa que ele estava tão claro assim no século XII, pode ser que ele foi desbotando com o tempo, tá certo? O quarto argumento contrário ao sudário de Turim é o fato de que a questão do carbono 14 já foi feito por não sei se foram 3 ou 4 laboratórios diferentes e todos eles confirmaram que era do século XII. Tá. Você entendeu? Então, não dá essa margem cola, de erro, sabe? E o último elemento, como eu falei com vocês, é aquele, o sujeito do pano está vivo. Por causa porque o sangue está ali, sabe? E um outro detalhe também, o sujeito está com as mãos assim, cortando no baixo ventre, como se estivesse tapando o sexo. E aí? É um pudor mais da Idade Média do que os judeus teriam naquela época. Então, assim, eu particularmente, eu acho que se fosse o pano de Jesus, era uma coisa forte demais para ficar calado. Porque, gente... O apóstolo João, ele fala bem claro no Evangelho, é um dos que dá mais ênfase aos panos de Jesus deixados ali no túmulo. O apóstolo João fala disso. É muito estranho que o apóstolo João tenha silenciado por completo a respeito de uma relíquia tão formidável como aquela, que deixou a marca de Jesus e João não falar absolutamente nada a respeito dela. Ele que foi o primeiro a ver os lençóis juntamente com Pedro, sabe? Maria Madalena e as outras mulheres também, né? Então, assim, eu particularmente não acredito na veracidade do Santo Sudário, mas respeito quem pensa diferente de mim. O Romer, fala comigo. Qual pesquisa aí faltou você fazer ou você chegou a fazer todas? A de Uganda, né? Lá? Tava falando aqui que era Uganda. Uganda mesmo, né? E você quietinho aí, né? Eu tava esperando uma oportunidade para abordar esse assunto. Tá, porque você tomou um susto quando eu te chamei, né? Então vamos agora entrar realmente no assunto das novas descobertas. O que temos de novo, Rodrigo? Olha, uma das descobertas recentes, inclusive, aconteceu no que a gente estava escavando agora, em julho. Onde? Em Lachish. Lachish ou Laquis, só para você saber, Laquis é a segunda maior cidade de Judá depois de Jerusalém, na época do Antigo Testamento. Tá. Né? E até eu trouxe umas fotos, porque eu fico feliz em contar isso. As primeiras vezes que eu ia escavar em Israel, só estava eu lá de brasileiro. Hoje, graças a Deus, o grupo de brasileiros é um dos maiores times de escavadores em Israel atualmente. Poxa. E já tem 4 anos que estamos escavando Laquis, com o professor Garfinkel, com a Universidade Hebraica.
E eu vou mostrar umas fotos para vocês. Esse foi o grupo do ano passado, olha. A maioria são brasileiros. Ali está todo o nosso grupo. Tem uns 2 ali que são coreanos, da Coreia. Uma israelense ali, aquela de vermelho. E eu quero chamar a atenção do nosso grupo aqui. Ali atrás, tá vendo onde eu estou? Aí subindo tem uma senhora de verde com chapéu. E ao lado dela, colocando as mãos no ombro dela, tem um senhor de óculos. É o Vladimir. Cadê? Tá. O Vladimir. Eu conheci o Vladimir através de um convidado que veio aqui ao nosso podcast aqui. Quem? Quando veio aqui o Shimon de Israel, que foi da Nano Bíblia, que ele até trouxe uma Nano Bíblia para você. Sei. Ele me apresentou o Vladimir. O Vladimir é um camarada fantástico. É um cara que você devia de entrevistar aqui. Olha, eu dificilmente eu indico pessoas para você tem assim. Assunto. Ele tem assunto, uma história de vida tremenda e ele é cego. Poxa. E ele, cego, ele entende demais de computação, é um gênio da área de computação. Ele formou a família dele toda, trabalha veementemente, escreveu um livro fantástico da história dele. E eu conheci ele através do Shimon Eliav. Aí, tá bom, tal. Quando eu fui receber, eu cheguei antes da escavação, quando eu fui receber o grupo que ia escavar comigo, os brasileiros que estavam indo, porque assim, uma parte do grupo são alunos do UNASP, alunos e professores do UNASP. Uma parte são alunos do Bíblia Comentada, aquela plataforma que eu tenho da Bíblia, Sim. né? E outra parte são alunos da nossa pós-graduação, e a outra parte são pessoas que a gente fala, vocês querem ir, tem vaga, podemos como voluntários. Quando eu desço no hotel de Jerusalém, eu vejo alguém com uma bengalinha, era o Vladimir. Poxa vida. Eu falei, como é que eu vou colocar um cego num campo arqueológico? Ai, cara. Primeiro eu pensei assim, o Garfield vai me matar. Porque tem questão de seguro, uma série de coisas e tal, né? Aí eu falei assim, mas você tá sabendo como é que vai ser o formato? Esse é ele escavando. Olha que incrível o que eu fiz. Não porque eu fiz. Ali eu estou ensinando para o Vladimir como identificar uma cerâmica pelo tato. Tá. O professor Garfield deixou que ele escavasse com a gente. Ele escavou. Ali eu nunca pensei que eu ia dar uma aula para um cego num sítio arqueológico. Poxa. Em braille, quase. Braille é lógico, figura de linguagem, né? Touch. Ele está tocando. Ali são cerâmicas que nós estamos acabando de escavar. E eu fazia o seguinte, eu vou ter que ensinar de alguma maneira aqui para o Vladimir. Então eu colocava a mão do Vladimir, eu lembrei muito da história de Helen Keller com Annie Sullivan, que me fascinava demais. Aí eu pegava a mão do Vladimir e falava, Vladimir, tá vendo esse pó aqui? Tá vendo que ele é diferente desse aqui? Olha, aqui mudou o extrato arqueológico. Ó, aqui é cinza, tá vendo que parece um pó, parece um talco? É cinza, aqui houve uma destruição. E o Vladimir foi um dos que saíram melhores. Ele ficava sentado e escavando ali. E foi um trabalho, assim, de inclusão que até hoje me emociona. Me emociona, cara, sabe? Que legal. Que eu não estava planejando. E o professor Garfield, quando viu, não, Rodrigo, então coloque ele lá perto de você e tudo, o pessoal assim. E eles são, assim, foi um negócio, assim, fantástico. O pessoal chorou emocionado quando ele foi receber, a gente dá um certificado de participação. Vou mostrar só umas outras fotos depois. Inclusive, perto de onde o Vladimir estava escavando aí, tá vendo? Esse é o professor Garfield, que tem uma pecinha na mão dele. Sim. Esse pedaço de cerâmica foi um achado arqueológico incrível. Volta para mim que eu vou contar o que está nesse pedaço de cerâmica. Quando a gente achou lá na área FF, que é assim, a gente espalha as pessoas pelo sítio e a gente vai dando letras para os sítios. Cada quadrante? Quadrante, exatamente. Eu estava no FF e a gente estava descobrindo ali uma área de culto do período do bronze. Estou falando antes de 1200 a.C. Nossa. Entre o bronze e o ferro ali. E aí encontramos várias coisas ali. Só mostrar as últimas fotos, depois eu quero voltar nisso aqui. Tem até uma foto. Essa aí é uma cabeça de uma Ashera, uma deusa da fertilidade cananita. Hello, tudo jóia? Tudo bem? Tudo jóia. Vem cá, Noah. Dá um abraço. Rapaz, você tá cada vez maior, hein? Grandão, hein? Tudo jóia, Noah? Fala oi. Tá maior aqui, que o pai dele daqui a pouco. Aqui já vai ficar maior aqui, ó. Dá oi pra câmera. Aqui, ó, pra aquela câmera lá. Ó você lá. Já completou o álbum de figurinha? Tem mais aí. Figurinha da Copa? É. Olha. Tá. E guarde, porque quando você tiver a nossa idade, vai estar valendo uma fortuna. Exato.
Investimento. Tem figurino do Pokémon que custa 100 mil reais, né? Verdade. Bom, então, tchau, um abraço. Essa cabeça dessa estatueta de Ashera, a Ashera, o Azera, é muito mencionado na Bíblia. Ah, é? E o curioso é que a gente vê esse tipo de idolatria em Israel antes do cativeiro da Babilônia. Caramba! E o que entre os judeus. Ah. E o que fazia os judeus irem parar no cativeiro da Babilônia? Idolatria. E é interessante que o profeta Jeremias fala muito contra a idolatria, muito contra a idolatria. Depois que passa o período do cativeiro da Babilônia, eu não encontro mais esse tipo de coisa. Sabe aquele negócio, quem se queima com leite quente assopra até iogurte? Sei. Curou. Aqui é uma das nossas... agora ela não está mais conosco lá no NASP, já formou, foi embora para casar, está morando na Bahia. Ela achou uma peça inteira lá, foi incrível. Acho que tem mais uma aí. Tem mais alguma? Mas acabou. É a última, né? Tinha mais algumas outras fotos aí, mas voltando àquela pedaço de cerâmica. Oi? Tem? Esse é o Maurício também, encontrando... Que é isso? Esse é uma base de um vaso, isso tudo vai nos ajudando a contar histórias bíblicas, porque você vai dentro do contexto da Bíblia Sagrada. Todos esses pedaços de cerâmica, e eu vou entrar naquela que estava na mão do Garfinkel, isso funciona para a gente da seguinte maneira. Vilela, deixa eu até pedir o pessoal de casa para fazer uma comparação, se vocês vão entender. Vocês já ouviram falar de um avião da Korean Airways, que caiu, acho que em 1980, 87, uma coisa assim, e matou um monte de pessoas. E o problema da queda daquele avião da Korea, ela ficou 4 anos, parece, sem operar por causa disso, foi por causa de um problema de entendimento de cultura. Eles tinham colocado pilotos coreanos, copilotos coreanos, trabalhando com pilotos que não eram coreanos. E na cultura da Coreia, eles têm uma cultura muito de disciplina e de hierarquia. Então, jamais um copiloto vai falar de maneira áspera, urgente, ou rude, ou forte com o chefe. Um copiloto jamais falará assim, arremeter. Ele não vai falar isso. Claro que não. Fala assim, acho que talvez nós precisamos melhorar um pouquinho a rota. É a cultura deles. É uma cultura muito do respeito. Mas como os pilotos não sabiam disso, os pilotos perguntavam para o copiloto assim, como está a nossa altitude? Acho que podemos melhorar. Então tá bom. Acho que podemos melhorar, mas tá bom. E foi isso que causou. Tanto é que depois da queda desse avião, houve uma mudança na linguagem internacional dos voos para compreender que, mesmo sendo uma hierarquia piloto-copiloto, e na hora de situação de risco, você tem que falar em pé de igualdade. Entendeu a questão? Entendi. Mas olha, a ignorância de uma cultura causou um acidente. Porque alguém não entendia aquela cultura. Então, a Bíblia é a mesma coisa. Eu tenho que entender não só a frase. Não adianta ficar só traduzindo a Bíblia. Olha, em hebraico está escrito, vai ri devar Adonai. Em português veio a palavra do Senhor. Ponto. Isso não é só isso. Eu tenho que entender, assim, o trejeito deles falarem, os usos e costumes da época, a gíria da época, a forma de expressar, o que eles comiam, como comiam, onde comiam. Aí eu vou não apenas construindo a veracidade histórica da Bíblia, mas como também o entorno dela. Vou contar uma segunda historinha e já entro aqui para não ser prolixo. Isso... esse foi o meu maior achado lá, Laura, né? Esse foi um... Não fala. Aquele negócio de sorvete. De sorvete, parece não que é é igualzinho. Eu achei que era uma caneta. Como chama? Corneto, corneto, né? Dá-me um corneto. Dá-me um corneto. É pio cremoso. Eu achei que era um copinho da Starbucks, cara. Pode ser também. Pode ser, viu? Vocês estão fazendo merchan pra um monte de gente de graça. Mas tá certo, viu? Para, cara. Depois manda a conta. A Laura achou esse pedaço e eu achei um segundo. E até agora nós não sabemos o que é. Sério? Hoje, tô aqui, olha. Eu troquei um e-mail com o professor Garfinkel e com o Itamar. Às vezes o arqueólogo acha e muito tempo depois vai descobrir o que A gente ainda está quebrando a cabeça. Eu mandei para o professor Garfinkel uns artigos, porque tem umas formas cônicas que foram encontradas do período calcolítico, que era para lamparina, mas o Garfinkel eu acho que isso é do período persa. Tá. A gente não sabe, mas é uma coisa cultica, ou seja, de religião. Porque a gente está numa área de religião que foi queimada. Isso é muito interessante. Poxa. Mas, voltando ao que eu estava falando ali dos exemplos para entrar naquele artefato, o Milor Fernandes contava uma historinha que uma vez a mãe chegou em casa, deixou a irmã mais velha cuidando do mais moço, do menino,
E quando chegou, o menino estava trancado no quarto. Ele está trancado lá no quarto, ele não me obedece, mãe. Abre a porta, mamãe está aqui, ele chorando. Por que você não atendeu meus irmãos? Eu estou com medo dela. Por quê? Ela vai me fazer ficar cego. E o Milor Fernandes falava assim, por que ficar cego? Porque o menino escutou a mãe falando para a mais velha assim, vê se não tira os olhos do seu irmão quando eu sair. Vê se não tira os olhos do seu irmão, quer dizer, presta atenção nele. Mas o menino entendeu, vê se não tira os olhos do seu irmão como, ela vai arrancar meus olhos. Ah, tá. Era um jeito de... Você entendeu? É. O Milor Fernandes colocava essa crônica no Criança Diz Cada Uma. Dessa história do Milor Fernandes, da queda do avião lá da Korean Airways, eu digo o seguinte, imagina quantas expressões na Bíblia estão sendo lidas do jeito, vê se não tira os olhos do seu irmão. E não era isso que a Bíblia queria dizer. Tá certo? Então essas cerâmicas, elas me ajudam a construir uma história. Com gente, com fato, com terra, com rua, com uso e costume, etc. E aquele pedacinho de cerâmica, ele foi tão importante pelo seguinte. Ele é um ostracon. O que é um ostracon? O papel era muito caro na época. Você tinha o papiro. Não existia papel. Não existia papel. Não, tinha o papiro. Era o papel. Tá, o papiro era o papel da época. Mas não havia, nem o pergaminho existia. Não existia ainda. Não, o pergaminho vai ser lá pelo primeiro século antes de Cristo. Que é feito de couro animal. Couro de animal. Né? Foi na época de Eumenes, lá da Turquia eu fui lá, onde os caras fazem até Pérgamo, hoje. Em Pérgamo. O rei Eumenes que fez, mas bem lá na frente. Na época que a gente está escrevendo, não existia, só existia papiro que veio do Egito. Bom, a bem da verdade, alguns falam que na China tinha um tipo de celulose que eles usavam, tudo, mas no Oriente Médio é só aquilo, ou escrever em pedras, madeira ou cerâmica. Então, muitos bilhetes eram escritos, às vezes, num pedaço de caco de cerâmica. Nossa. Você está entendendo? E aí, ali estava uma escritura cananita, antiga, datado de aproximadamente... Cananita é o quê? De Canaã. Ah, de Canaã. De aproximadamente 1.200 ou um pouco antes de Cristo, talvez 1.500 antes de Cristo. Só que ela estava partida na metade. Então, quebrada? Quebrada. Então, como se eu escrevesse aqui, inteligência limitada, mas eu só tenho a parte de baixo da letra. Tá. E escrito à mão ainda, que não está tudo certinho. E mesmo assim dava para entender o que Deu para ler porque ninguém ali era epigrafista, nem eu, nem o Garfield, nem ninguém. Mas aquilo ali foi guardado, mostramos para o Garfield ali, você viu a foto dele segurando, Sim. né? Aí depois levaram para o professor Daniel Weinstub, que é um dos maiores especialistas em epigrafia que eu conheço. E o Daniel Weinstub, usando recursos também da IA, ele começou a comparar que era uma escrita alfabética, começou a comparar com as letras alfabéticas. A IA já está ajudando, então? Está ajudando nisso. Aí, com a ajuda da IA, ele conseguiu redesenhar quais eram as letras que estavam em cima. Completar. E ali ficou fácil de ler. Ali estava escrito Baal Shalit. Baal Shalit é um nome próprio. É como se eu falasse assim, Sebastião. Sim. Só que é interessante que Sebastião significa imperador em grego. Sebastes. Sebastes em grego é imperador. Então o nome Sebastião vem da palavra imperador em grego. Então se eu coloco assim, Sebastião de Jesus, literalmente é o nome que significa o imperador de Jesus, etimologicamente. Então Baal Shalit é um nome próprio que significa governador de Baal.